Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Eu peço vênia aos casais que participaram do encontro na semana passada, para eu repetir uma das mensagens que proferi lá naquele encontro. Quero repartir esta palavra com toda a igreja. E esta mensagem está fundamentada nesse texto, segundo Reis, capítulo 20, versos de 1 a 11. E eu convido você para acompanhar essa leitura. Este é um assunto extremamente solene. E nenhum de nós está fora da necessidade, da urgência desta palavra. E a minha oração e o meu anelo é que o Espírito de Deus abra os olhos do nosso coração, ilumine a nossa mente, para compreendermos a necessidade de ouvirmos esta voz. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e chorou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acaz. Eu quero conversar com você sobre o tema investindo nas próximas gerações. Investindo nas próximas gerações. O rei Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade. Diz a Bíblia que ele reinou 29 anos. Logo, o rei Ezequias morreu com 54 anos de idade. Ele era filho de Acaz. E seu pai foi um dos piores reis da história de Judá. Um homem idólatra, um homem feiticeiro, um homem truculento, um homem que infestou Jerusalém de muitos ídolos,
um homem que poluiu, maculou, conspurcou a própria casa de Deus, introduzindo ídolos pagãos dentro do templo, um homem que queimou seus próprios filhos em altares pagãos, um homem que fez o que era mal perante Deus e provocou Deus a ira. Apesar de Ezequias ter um pai tão mau, ele foi um homem bom. Apesar de não ter exemplo em casa, ele foi um homem piedoso. Apesar de ver seu pai na contramão da vontade de Deus, ele escolheu andar com Deus, reprovando a tese de que o homem é produto do meio. E não foi só isso. Ezequias não tinha exemplo dentro de casa e Ezequias não tinha testemunho ao seu redor. Porque ao olhar para o reino do norte, a situação era caótica. Quando ele assumiu o governo, no reino do sul, o reino de Judá, o reino do norte já estava à beira de um colapso. Já governava no reino do norte o último rei, o rei Oséias. No terceiro ano do governo de Ezequias, o rei da Síria cercou Samaria. No sexto ano de governo de Ezequias, Samaria foi tomada e o reino do norte foi levado para o cativeiro. Mas apesar de não ter exemplo em casa e apesar de não ter exemplo fora de casa, esse homem escolheu andar com Deus. Foi um príncipe do povo de Deus. E é um registro curioso que antes dele, nem depois dele, não teve ninguém semelhante a ele. Entretanto, 14 anos depois que assumiu o seu governo, com 39 anos de idade, e eu quero crer que com 39 anos de idade, o homem está no apogeu da sua energia mental, da sua maturidade, seus sonhos, seus projetos. É quando ele já alcançou conhecimento e experiência. Quando ele está pronto para as maiores conquistas da sua vida. Com 39 anos de idade, Deus manda o profeta Isaías na casa dele, no palácio, para dar uma notícia para ele. Um recado para ele. E esse recado não tinha negociação. Era uma mensagem categórica. E a mensagem era essa: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Preste atenção que Deus não mandou Ezequias botar a vida dele em ordem. Deus mandou Ezequias botar a casa dele em ordem. Põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. O que Deus está dizendo é que nem você, nem eu, estamos preparados para morrer, se a nossa casa não estiver em ordem. O que esse texto está dizendo é que, inobstante cada um dará conta de si mesmo a Deus, nós temos uma responsabilidade sobre a nossa família. E que nós não estaremos prontos para morrer até que a nossa casa esteja em ordem. E diz a Escritura que quando o rei escuta este veredito de Deus sobre a sua vida e a sua família, só lhe resta uma parede. E para essa parede ele se volta. E ora, e chora muitíssimo. E fala para Deus: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E o texto nos informa que Deus escuta orações.
que Deus responde orações. E que Deus responde rápido. Porque o profeta Isaías não tinha saído ainda do centro da cidade de Jerusalém. Quando Deus fala a ele, volta ao rei Ezequias. E fala para ele que eu escutei a oração dele. Que eu vi as lágrimas dele. E que eu vou curá-lo. E vou lhe dar mais 15 anos. E mais. Ao terceiro dia ele subirá à casa de Deus. E mais. Eu livrarei Jerusalém do poder da Síria. O mais poderoso império que já havia desbancado com o reino do norte. Diz a Bíblia que quando o profeta Isaías chega diante de Ezequias para lhe dar esta otimista informação, o rei disse assim, bom, já que Deus vai fazer o milagre, então eu quero um sinal. Eu quero garantias de que Deus está falando sério comigo. Que eu não estou sendo equivocado com a sua mensagem. E o rei Ezequias, então, pede um sinal e Isaías diz, tá bom. Eu vou te propor duas coisas. Para provar que Deus vai curar você. E que você, ao terceiro dia, vai subir à casa de Deus. Você quer que no relógio de Acabe a sombra adiante 10 graus, ou você quer que a sombra retroceda 10 graus? E o rei pensou, caminhar para frente é o curso natural de um relógio. Caminhar para trás e dar marcha ré não é comum de um relógio. Já que Deus vai fazer um milagre, eu quero um milagre maior. Eu quero que retroceda 10 graus. E Deus, então, atende ao pedido do rei e mexe na estrutura do planeta para atender a sua oração. Agora, diante de um milagre tão extraordinário, qual foi a reação desse rei? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no texto paralelo a esse. Porque o texto de Crônicas, segundo Crônicas 32, que nós vamos abrir, relata esse texto de uma maneira mais breve, mais sucinta, entretanto, nos acrescenta uma informação importante. Abra aí, por favor. Segundo Crônicas 32, versos 24 e 25. Está escrito assim. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou o Senhor que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. O que esse texto quer nos ensinar? Primeiro, receber um milagre de Deus é um privilégio. Mas receber um milagre de Deus é uma grande responsabilidade. A ordem de Deus para Ezequias foi clara: põe em ordem a tua casa. Ele orou, ele chorou, Deus ouviu, Deus curou, Deus libertou. Mas em vez desse rei se humilhar, em vez desse rei cumprir o que Deus havia mandado, o coração dele se exalta. Confira comigo 32, verso 31. Segundo Crônicas 32, 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Deixa eu dizer para vocês.
O milagre da cura de Ezequias foi tão grande, foi tão estupendo, foi tão magnífico, que não saiu apenas nas manchetes da nação de Judá. Essa notícia reverberou para além das fronteiras. Essa notícia chegou à Babilônia, um império que também já estava se estabelecendo para ser uma potência mundial, agora só superada pela Síria. E vamos ver o que aconteceu? Volta comigo, por favor, para 2 Reis 20. 2 Reis 20. Eu conclamo você para acompanhar a leitura dos versos 12 a 15. Nesse tempo, 2 Reis 20, 12. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Note vocês que a razão dessa comitiva da Babilônia, que vai visitar o rei Ezequias, tem como propósito alegrar-se com ele, pela informação do milagre que ele tinha recebido, da cura milagrosa. Olha o que acontece no verso 13. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então, Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram da Babilônia. Sabe o que está acontecendo aqui? Quando aquela comitiva veio da Babilônia, Ezequias engrandeceu o seu coração e foi mostrar para aquela comitiva quão grande ele era, quão rico ele era, quão poderoso ele era, quão magnificente era o seu palácio, quantos tesouros ele tinha acumulado, quantas glórias ele tinha nas mãos. Ele se encheu de si mesmo, se encheu de um orgulho, de uma vaidade, de uma soberba, e disse: olha, tudo isso aí que eu tenho, veja quanta coisa, veja quanta riqueza, veja quanto ouro, veja quanto luxo, veja quanta magnificência. Ele não fez uma leitura correta do que estava acontecendo. Aí o profeta Isaías, eu quero chamar sua atenção para essa leitura, porque ela é extremamente contundente. Vai dizer algo soleníssimo para Ezequias. Versículo 16. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Você leu 17 comigo? Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma disso, Senhor. Primeira coisa que o profeta vai dizer para o seguinte: olha, Ezequias, você está tão orgulhoso da riqueza que você tem, que você juntou, que seus pais juntaram, pois tudo isso que você mostrou para essa comitiva da Babilônia vai ser levado um dia para a Babilônia. Não vai ficar nada. Seu reino vai ter um colapso financeiro. Você se ensoberbeceu. A minha palavra para você, Ezequias, era essa: ponha em ordem a tua casa. Você recebeu o milagre, mas você não cumpriu o que eu lhe mandei. Mas veja mais, pior não tinha acontecido. Por favor, leia comigo o verso 18. Vamos juntos? Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Sabe o que Deus está falando para Ezequias? Ezequias, você não só enfrentará um colapso financeiro, não. Seus filhos vão ser escravos na Babilônia. Mas, Ezequias, seus filhos vão ser eunucos. Sabe o que significa isso? Eles vão ser castrados.
Você, Ezequias, terá sua descendência cortada da terra. Sua família vai acabar, Ezequias. Você vai sofrer um colapso financeiro, você não vai ter mais descendência sobre a terra, e mais, os filhos que sobreviverem vão ser escravos. Ou, irmãos, pode ter uma tragédia maior que essa? Deus havia dado uma ordem para esse homem: põe em ordem a tua casa. Ele se esqueceu dessa ordem. Ele não levou essa ordem a sério. Mas sabe o que me frustra? Foi a reação dele a essa mensagem tão dura. Escute a mensagem, a leitura do verso 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra que o Senhor disseste. Aí você fica perplexo, chocado, escandalizado, revoltado, irado. Falei, como assim, Ezequias? Você está ficando louco? Você perdeu o juízo? Você está falando sério? Deus está falando que o seu reino vai perder tudo. Deus está falando que seus filhos vão ser levados escravos. Deus está falando que seus filhos vão ser castrados. Deus está falando que seus filhos não vão ter descendência mais sobre a terra. E você vem me dizer que essa palavra é boa? Como assim? Olha a resposta dele. Verso 19. Pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos? Me perdoe da expressão. Ele está dizendo o seguinte: que se dane a próxima geração. Eu não estou nem aí. Eu não vou estar vivo para ver. O que importa para mim é que nos meus dias eu vou ter paz. Sabe o que esse homem está dizendo? Eu tenho compromisso com a minha vida e eu não quero nem saber das próximas gerações. Depois que eu morrer, se os meus filhos quiserem viver do jeito que quiser, que se virem. Eu não estou nem aí, porque eu não estou lá para ver. Que frustração. Que decepção. Que maneira triste de fechar as cortinas da vida. Irmãos, eu reafirmo isso. Você e eu não estamos preparados para morrer se nós não colocamos a nossa casa em ordem. E como casa eu estou falando família. O que é que acontece? Vamos ver, depois que esse homem morre, com 54 anos de idade, seu filho vai reinar em seu lugar. Quem é esse filho? Manassés. Quem foi Manassés? O pior rei da história de Judá. O cara mais endemoniado da história. Quer ver um relato da vida dele? Capítulo 21, confira comigo. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Então vamos parar um pouquinho aqui para pensar. Quantos anos Deus deu para Ezequias? Mais? 15 anos. 15 anos. Com quantos anos começou a reinar Manassés? 12 anos. Que conclusão que você chega? Que esse menino nasceu depois de 3 anos que Ezequias tinha sido curado milagrosamente por Deus. Qual era a ordem de Deus para ele? Põe em ordem a tua casa. O que você imagina? Quando nasce esse menino, qual era o compromisso de Ezequias? Eu vou cuidar desse filho. Eu vou ensinar esse menino. Eu vou educar esse menino nos caminhos de Deus. Eu vou ensinar a lei de Deus para ele. Eu vou andar com esse menino. Deus me mandou botar em ordem a minha casa, então eu não vou abrir mão disso. Eu vou estar do lado dele, eu vou ensinar ele, eu vou inculcar na mente dele a palavra de Deus. Eu quero acompanhar esse menino, eu quero orar por ele, eu quero estar do lado dele, eu quero orientar esse menino. Eu vou fazer desse menino meu ministério. Aí ele morre, o menino tem 12 anos. E olha o que esse menino faz. Versículo 2.
Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel, se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome, também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era goureiro, tratava com médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Sabe o que passa a ideia? Esse menino vai voltar com o pai. Dá a impressão. Tudo que o papai fez, eu vou fazer o contrário. Pois ele tirou os ídolos, eu vou botar os ídolos. Ele quebrou os altares pagãos, pois eu vou levantar altares pagãos. Ele fez uma faxina na casa de Deus, pois eu vou poluir a casa de Deus. Esse cara era feiticeiro, esse cara era astrólogo, esse cara era agoureiro, esse cara queimou os filhos, esse cara espalhou violência. Se você ler os outros textos paralelos dele, ele encheu Jerusalém de sangue. Era um assassino. Deus tinha dito para o seu pai lá atrás, põe em ordem a tua casa. Veja comigo, versículo 9, capítulo 21. E Manassés, na parte B, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Manassés não só foi mau, não foi pior do que os piores da sua época. Mas, não fica só nisso não. Abra comigo lá em Jeremias, por favor. Profeta Jeremias, capítulo 20. Capítulo 15, melhor dizendo. Jeremias, capítulo 15. Está escrito assim: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, agora o profeta falando nas vésperas do cativeiro do reino do sul, bem mais tarde, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhes-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, para a fome, o que é para o cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Por favor, leia o verso 4 comigo. Entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Por causa de quem? Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Sabe o que Deus está dizendo? O útero de onde nasceu o cativeiro babilônico estava dentro da casa do rei Ezequias. Foi lá de dentro da casa dele que nasceu o cativeiro babilônico. Sabem por quê? Porque ele não escutou o que Deus havia dito para ele. Põe em ordem a tua casa. Irmãos amados, esse assunto é muito solene. Deveria fazer a todos nós, pais e mães, avós e avós aqui, tremer os joelhos. Todos nós. Alguém já disse que Davi salvou o mundo e perdeu a sua família. Alguém já disse que Noé perdeu o mundo e salvou a sua família. Quem sabe o projeto de Deus seria nós salvarmos o mundo através da nossa família. Quando você olha para a Bíblia, você vê que muitas pessoas tiveram com muita clareza uma missão muito definida
para a sua vida. Por exemplo, qual foi a grande missão que Deus deu para Moisés? Tirar o povo da escravidão. Qual foi a grande missão que Deus deu para Josué? Introduzir o povo na terra prometida. Qual foi a grande missão que Deus deu para Davi? Unificar o reino. Qual foi a grande missão que Deus deu para Salomão? Construir o templo de Jerusalém. Qual foi a grande missão que Deus deu para Neemias? Reconstruir a cidade de Jerusalém. Qual foi a grande missão que Deus deu para Pedro? Abrir a porta do evangelho para judeus e gentios. Qual foi a grande missão que Deus deu para o apóstolo Paulo? Levar o evangelho a todos os povos. Aí você pergunta, qual foi a grande missão que Deus deu para o pai da nação, para o pai da fé, para Abraão? Quer conferir isso comigo? Abra sua Bíblia. Gênesis 18, 19. Vamos entender isso. Gênesis 18, 19. Está escrito assim: porque eu o escolhi para quê? Para quê? Fala de objetivo, de propósito. Para que Deus escolheu Abraão? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Para que Deus chamou Abraão? Para que Deus escolheu Abraão? Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Você e eu não podemos estar comprometidos apenas com a nossa vida, nós precisamos estar comprometidos com a nossa descendência. Não basta apenas colocar em ordem a nossa vida, nós precisamos colocar em ordem também a nossa casa. Aí você pensa o seguinte: com que idade Abraão viu o filho da promessa nascer? Quantos anos ele tinha? Quantos? 100 anos. 100 anos. Com que idade Isaac casou? Com que idade? 40 anos. Quantos anos tem Abraão? 140. A mulher do Isaac, a Rebeca, era estéril. Quantos anos Isaac orou por ela para ser curado? 20 anos. Portanto, quando Esaú e Jacó nascem, quantos anos tem Isaac? 60 anos. Quantos anos tem Abraão? 160. Com que idade Abraão morreu? 175. Que idade tinha seus netos? 15 anos. Qual foi a grande missão que Deus deu a Abraão? Para que Deus o escolheu? Para que Deus o elegeu? Para que Deus o chamou? Para colocar em ordem a sua casa. Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Aí você diz, mas então como assim? Os meninos tinham, o netinho dele tinha só 15 anos. Como é que vai ordenar a casa dele e os filhos depois dele? Aí você lê, vá comigo por favor para Hebreus 11, 13. Hebreus 11, 13, por favor. Está falando dos patriarcas, inclusive de Abraão. Está escrito assim em Hebreus 11, 13. Você pode ler comigo? Por gentileza? Vamos juntos? Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eu vejo Abraão olhando para frente, olhando para o futuro. Seus netos são 15 anos, mas ele via os filhos dos seus filhos, dos seus filhos, dos seus netos, da sua descendência, da sua geração na terra, e ele saudava essas promessas de longe,
essa minha descendência vai andar com Deus, vai andar com Deus, vai conhecer a Deus, vai andar com Deus, vai conhecer a Deus. Você e eu devíamos ter o mesmo sonho, o mesmo projeto, o mesmo engajamento. Meus filhos vão conhecer a Deus, meus netos vão andar com Deus. Eu vou partir deste mundo, mas os meus bisnetos vão conhecer a Deus, a minha descendência vai conhecer a Deus, a minha geração vai conhecer a Deus, e eu estou comprometido com isso. Você não está pronto para morrer se a sua casa não estiver em ordem. O que é curioso é que quando Deus faz uma aliança com Abraão e com a descendência dele, Deus dá um sinal dessa aliança. Qual era o sinal? A circuncisão. E a circuncisão era um sinal físico no órgão reprodutor masculino. Toda vez que havia um intercurso sexual entre marido e mulher para formar uma nova geração, estava lá a marca da aliança. Toda vez que nascia um menino, tinha que ver lá a marca da aliança. Esse menino vai ter compromisso com o mesmo Deus que eu tenho, vai conhecer o Deus que eu conheço. Porque o projeto meu, diz Abraão, não é apenas eu andar com Deus. Deus me escolheu para eu ordenar, para que os meus filhos, para que a minha casa também ande com Deus, conheça Deus e viva para a glória de Deus. Deixa eu dar um outro exemplo. Pense comigo num dos maiores personagens do Velho Testamento. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 12. Samuel foi o último dos juízes de Israel, o maior deles, maior profeta, maior sacerdote, maior juiz da sua geração. Começou muito jovem, muito cedo, seu ministério, e ele já está com as canas, já está velho, já está fechando as cortinas do seu ministério, e ele está fazendo uma espécie de prestação de contas para a nação. Ele é um homem público, tem funções políticas, funções religiosas, funções civis, e ele está agora prestando contas à nação. Veja como é que é essa prestação de contas. Versículo 2, parte B, ele diz assim para o povo: já envelheci, estou cheio de cães, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Sabe o que ele está dizendo? A minha vida foi consistente, desde o começo até o fim. Desde o meu primeiro mandato até o último, né? Que na verdade não tinha mandato, era sequenciado. Versículo 3. Eis-me aqui, testemunhar contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vos restituirei. Já pensaram se os políticos de Brasília pudessem fazer essa mesma prestação de contas? Um homem público. Ele está dizendo e desafiando o povo: me provem aí se eu roubei de alguém, se eu defraudei alguém, se eu subornei alguém, se eu recebi suborno de alguém, se eu recebi propina de alguém, se eu roubei alguma coisa de alguém, prove. A resposta, versículo 4. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse, verso 5, o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tens achado em minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Cara, fecha a cortina da vida dele com honra, ilibado, irrepreensível. E você diz assim: é desse jeito que eu quero encerrar minha vida. Graças a Deus. Mas, entretanto, todavia, porém, há um outro aspecto. Confira comigo o capítulo 8 agora, desse mesmo livro. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito
Nota de rodapé. Os juízes não eram constituídos por homens. Os juízes eram chamados por Deus. Samuel constitui seus filhos. O primogênito chamava-se Joel, versículo 2, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, leia o 3 comigo. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Vocês perceberam que exatamente a prestação de contas do Samuel, de integridade moral, é exatamente o contrário que os filhos fazem? O que o pai não fez, eles fizeram. Sabe o que eu fico pensando? Samuel era um homem público, lidou com muito dinheiro, lidou com muita gente, lidou com muitos recursos. E eu imagino o seguinte, os meninos passando uma magrela na casa deles, vendo o povo no luxo. Não, mas papai, não é possível, tanto dinheiro na nossa mão, a gente não fica com nada, a gente não aproveita nada, a gente não usufrui nada, não tem jeito, papai tá maluco desse jeito, não dá para viver desse jeito não. No dia que a gente for juiz também, nós vamos fazer tudo o contrário, nós vamos usufruir um pouco também. Quando eles ficaram e assumiram a posição de juízes, eles não perderam a oportunidade. Agora nós vamos fazer o nosso pé de meia. Agora nós vamos dar um jeito na nossa vida. Notem vocês que no capítulo 12 é Samuel que dá um relatório para o povo. No capítulo 8 é o povo que dá um relatório para Samuel. Olha o que o povo vai dizer para Samuel. Versículo 4. Então os anciãos todos de Israel se congregaram. Quantos anciãos? Metade, maioria? Não, todos. Se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: veja, estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Sabe o que estão dizendo para Samuel? Ô Samuel, você já está velho, cara, você está com o pé na cova. O negócio é o seguinte: se você vivesse entre nós mais 50 anos, nós estávamos fechados com você, você é um cara sério. Mas seus filhos são outra história. Com eles não dá para fechar, não. Então o negócio é o seguinte, Samuel, a partir de agora, já que você vai morrer mesmo, você está aí com o pé na cova, nós queremos um rei. Vamos mudar esse negócio. Chega de Deus nos governar, nós queremos um rei. Sabe qual foi o ventre, o útero, onde nasceu a monarquia em Israel? Na casa de Samuel. Sabem por quê? Porque esse homem andou com Deus, mas não colocou a sua casa em ordem. Irmãos, eu não estou falando isso para botar uma tonelada de culpa na sua cabeça, não. Porque essa mensagem está vindo com a maior força sobre mim. Estou trazendo essa palavra para pensar o seguinte com você: se um homem do quilate de Ezequias, do Jaez de Samuel, enfrentaram um problema deste aspecto, e você e eu, tadinho de nós, devíamos todos aqui botar a boca no pó. Porque nós não estamos prontos para morrer enquanto a nossa casa não estiver em ordem. Eu quero caminhar para a conclusão e dizer para você que nós estamos numa espécie de corrida de revezamento. Se nós falharmos, irmãos, em passar o Evangelho com toda a sua profundidade e integridade para a próxima geração, nós fracassaremos rotundamente. E a sensação que a gente tem, sabe qual é? A sensação é que os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. É que os nossos pais foram ou são mais crentes do que nós. É que nós estamos sendo mais crentes do que os nossos filhos.
você olha para a nova geração e diz, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Se isso não mexer com o seu coração, não sei mais o que pode mexer. Nós estivemos agora viajando para Israel e para a Europa no mês de setembro. Eu acho que já disse isso aqui, mas vou repetir. Entre as muitas coisas, duas coisas me chocaram muito, muito. Eu já sabia disso, mas me chocou de novo. Passando pela Holanda, a pessoa que nos conduzia por lá disse o seguinte: até 1960, a Holanda era um país protestante. E o povo frequentava a igreja. De 1960 para cá, os templos estão lá, mas estão vazios. As pessoas vão à igreja, sabe para quê? Tirar fotografia. Fazer um concerto musical. Um show. Uma apresentação artística. Mas lá não tem culto mais. Lá não se adora a Deus mais. Sabe o que me choca, irmãos? É que a Holanda, um país de tradição reformada, calvinista, perdeu-se numa única geração. A igreja perdeu-se numa única geração. Vocês podem imaginar o que é isso? Vocês já pensaram que seria a primeira igreja presbiteriana de Vitória daqui na próxima geração, chegar aqui, só estão essas paredes, e o templo está vazio e ninguém mais vem? Vocês podem imaginar uma cena dessa? E nós começamos a perguntar a algumas pessoas, por quê? O que aconteceu? Que fenômeno aconteceu? Dentre os vários fenômenos que aconteceram, um me chamou a atenção. Vocês sabem que na Segunda Guerra Mundial, um dos países mais assolados foi a Holanda. Um dos países onde mais judeus e cristãos foram massacrados e mortos foi a Holanda. Onde o povo cristão e o povo judeu era colocado em vagões como bois selvagens, levados para as câmaras de gás, para os campos de concentração, para morrerem de fome e de doença. E o que chocou aquela geração é que muitos cristãos e muitos judeus viram aqueles homens carrascos, violentos, truculentos, assassinos, opressores, no domingo, botando a Bíblia debaixo do braço, indo com a sua família para a igreja. E eles começaram a pensar assim, mas que coerência tem isso? Mas que cristianismo é esse? Mas que loucura é essa? Onde as pessoas se dizem cristãs e pegam a Bíblia e vão para a igreja, mas são violentas, são truculentas, mas matam, mas massacram. Dali nós fomos para a Escócia. A Escócia, vocês sabem, é onde nasceu o presbiterianismo. John Knox. E na praça central de Edimburgo, na catedral, na igreja da Praça do Castelo, torre bonita, templo majestoso, lá dentro tem um bar. Um bar. Não é igreja mais. Só o templo, que parece igreja. Mas lá dentro não tem uma igreja, não tem um povo que adora, não tem bancos para as pessoas sentarem. Tem cadeiras, mesas, bebida. É um bar. Por onde eu tenho andado, irmãos, no meio, aqui no Brasil, eu percebo isso, está no ar isso, no ar, a preocupação dos pais, a preocupação dos pastores. Uma geração está surgindo, de adolescentes e de jovens. Há uma superficialidade, há uma falta de compromisso, há uma falta de conversão,
Há uma falta de entusiasmo com as coisas de Deus. E nós estamos numa corrida de revezamento. Se nós falharmos, a próxima geração pode se perder. E a ordem de Deus para você e para mim é: põe em ordem a tua casa. Poucos dias um presbítero lá em Campinas disse para mim: pastor, todo sábado eu tenho que pegar minha filha de 14 anos na boate, 4 horas da manhã. E eu chorei com aquele homem. Sabe por que eu chorei? É porque já estava achando natural isso. Eu já estava achando isso normal. Eu conheço igrejas com a nossa bandeira, com a nossa placa, onde a juventude sai do reino de oração e vai para a balada a noite inteira. Nada a ver com nada. Problema nenhum nisso. Problema nenhum nisso. E eu pergunto: o que será da nossa próxima geração? Se Deus não tiver misericórdia de nós, se Deus não sacudir as nossas estruturas, eu quero ler 5 textos com você para terminar. Primeiro texto. Eu sei que você conhece todos eles, não tem problema. A Bíblia é assim, você conhece e relembra o que você sabe. Então abra lá em Deuteronômio 6. 4-9. Eu queria que todos nós lêssemos uma só voz. Deuteronômio 6, 4-9. Vamos juntos? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. O que o texto está nos dizendo é que nós temos que amar a Deus. E estas palavras precisam estar no nosso coração. Só quando essas palavras estiverem no nosso coração, nós poderemos inculcá-las aos nossos filhos. Os pais precisam ser o exemplo e o modelo e o paradigma para os filhos. Do contrário, fracassará o discipulado aos filhos. Segundo texto, por favor, Salmo 44, verso 1. Vamos juntos? Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Se você não faz isso, comece a fazer. Reúna seus filhos, conte para eles o que Deus fez na sua vida. Conte para eles como Deus respondeu já às suas orações. Conte para eles como é que você foi alcançado pela graça. Conte para eles as maravilhas de Deus. Conte para eles as histórias bíblicas. Conte para eles as manifestações do poder de Deus na história. Relembre a eles como Deus é poderoso e fiel. Terceiro texto.
Salmo 78. A partir do verso 3 até o verso 7. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu a lei em Israel, ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referisse a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. 3 coisas aqui. Primeiro, um privilégio. Verso 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quem aqui escutou a mensagem do Evangelho de seus pais quando eram crianças? Quem aqui? Levanta a mão, se alguém escutou isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Que privilégio. Que privilégio. Ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais. Mas o privilégio agora tem uma promessa. Qual é a promessa? Versículo 4. Não o encobriremos aos seus filhos os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez, a fim de que a nova geração conheça a Deus. Será que dá para fazer essa promessa para Deus? Para o Senhor, nós ouvimos. Mas agora nós queremos ter um compromisso de passar isso para os nossos filhos. Passar isso para os nossos netos. E você chamar seus filhos e falar para eles. Chamar seus netos, botá-los no colo, falar para eles. E você não abrir mão disso. Qual o propósito? Versículos 6 e 7, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantasse por sua vez, os referisse aos seus descendentes. Meus irmãos, nós precisamos estar comprometidos com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos bisnetos, com as novas gerações que vão vir após eles. E eu termino aqui. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12 a 15. Eu acho isso maravilhoso, o que Pedro vai nos ensinar aqui. Preste bem atenção. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 12 a 15. Pedro diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Eu acho isso tão bonito, sabe por quê? Isso me tira um peso da consciência como pastor. E a gente pensa que pelo fato de você ser pregador, você tem que trazer sempre novidade para o povo. Não é verdade. Eu tenho certeza disso, a maioria dos sermões que vocês escutam aqui, vocês já sabem, ó. O pastor falou nada de novo para mim, mas é verdade. Nem tem essa expectativa. Mas eu gostaria tanto que vocês relembrassem, as mesmas e antigas e gloriosas verdades do Evangelho. Sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela conforme. Estou certo que vocês já sabem de tudo isso. Eu não tenho dúvidas disso. Pedro também não. Olha o verso 13. Também considero justo, enquanto estou nesses tabernáculos, enquanto eu estou vivo, despertar-vos com essas lembranças, irmãos. Enquanto eu estiver vivo, eu vou lembrar vocês as mesmas coisas, tá bom? Versículo 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Eu não sei se eu estou tão perto assim não, mas Pedro estava. Pedro, eu estou com o pé na cova. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Agora o versículo 15 eu quero que você leia comigo. Vamos juntos? Mas, de minha parte, esforçar-me-ei. De que maneira?
diligentemente, por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Presbítero Ulisses, o seu ministério não termina no dia que Deus chamar você. Seu presbiterato não termina no dia que Deus chamar você. Olha que coisa linda. O que Pedro diz é o seguinte: olha, irmãos, eu vou partir. Mas sabe, eu vou me esforçar diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, vocês conservem lembrança de tudo. Sabe o que a gente devia fazer com os nossos filhos, com os nossos netos? Olha, filho, eu vou partir, mas eu estou empenhado nisso, para que depois que eu partir, vocês se lembrem do que eu falei para vocês, de como eu vivi no meio de vocês, do que eu passei para vocês, e eu quero conservar no meu coração a expectativa de que os meus netos vão lembrar do que eu ensinei, do que eu falei, do que eu vivi, e a minha expectativa é que a outra geração e as novas gerações vão entender e vão ouvir, vão seguir estas mesmas verdades. Não basta só você andar com Deus. Sua casa precisa andar com Deus. Põe em ordem a tua casa. Será que a gente podia orar por isso? Será que a gente podia renovar nossa aliança com Deus nesse sentido? Você acha esse assunto um assunto importante? Você acha que isso tem a ver com você? Você gostaria de colocar você, sua casa, seus filhos, seus netos na presença de Deus? Porque Deus, eu não quero, Senhor, perder minha família. Eu não quero. Eu não quero gerar filhos para a morte, eu não quero gerar filhos para o cativeiro. Eu não quero gerar filhos para povoar o inferno. Eu não quero gerar filhos para andar longe de ti, meu Deus, os meus filhos são teus, são filhos da promessa, eu não quero abrir mão deles em nome de Jesus, eu não quero que os meus netos se percam em nome de Jesus, eu não quero que a minha descendência se apague na terra em nome de Jesus. Se você deseja orar por isso, eu queria convidar você para se levantar e vir aqui à frente. Nós vamos buscar o Senhor, apresentar nossa vida diante dele. Ó Deus bendito, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, e todos nós estamos aqui na mesma condição, carentes da tua graça, muito necessitados do teu favor. Deus, porque nós não temos esse poder de converter os nossos filhos. Esta obra é tua, Senhor. Mas nós também, Deus, queremos confessar a Ti que às vezes nós temos fracassado, nós temos falhado, nós temos sido negligentes. Quantas oportunidades nós já perdemos. Às vezes, Deus, esse mundo vai nos tragando, vai nos envolvendo, essa cultura secularista vai nos envolvendo. E nós vamos nos conformando com este século, nós vamos nos amoldando a este século. E nós às vezes ficamos satisfeitos em apenas dar para os nossos filhos um bom estudo, uma boa casa, uma boa roupa, uma boa comida, um bom conforto em casa e prepará-los para serem bons estudantes e bons profissionais. Mas nós não temos investido com a mesma ênfase nas coisas lá do alto. Nos ajude, Senhor. Nos perdoe por termos tantas vezes fracassado e falhado. Mas ajuda-nos a ganhar esse terreno perdido e ajuda-nos, Deus, a ver os nossos filhos sendo convertidos, sendo cheios do Espírito Santo, sendo levantados como uma nova geração que te conhece, que te ama, uma geração cheia do Espírito Santo. Ó Deus, dá-nos um coração obediente à tua voz. Dá-nos um coração que tem coragem de investir tempo, recursos, a nossa alma, para que os nossos filhos te conheçam. Porque o sucesso deles sem o teu conhecimento será fracasso, Senhor.
Eles poderão ter todos os diplomas, eles poderão ter todas as honras, eles poderão ter todos os recursos, eles poderão ter todos os prazeres deste mundo, mas se eles não te conhecerem, Deus, do que aproveitará isso? Ó Senhor, tem misericórdia da nossa casa. Tem misericórdia dos nossos filhos, tem misericórdia dos nossos netos, tem misericórdia das futuras gerações, Deus. Nós não queremos ser como Ezequias, que apenas cuidou da sua vida e não cuidou da sua casa. Nós não queremos ser covardes a ponto de dizer, não importa o que vai acontecer lá na frente, se na minha época, se nos meus dias vai estar tudo bem, então que a nova geração se perca, eu não estou nem aí. Deus, tem misericórdia de nós. Salva a nossa geração. Salva as gerações futuras, Deus. Para que a igreja não se perca, para que a igreja não se apostate, para que a igreja não se torne uma igreja vazia, para que a igreja não se torne uma igreja apática. Em nome de Jesus, que a nova geração seja mais crente do que a nós. Que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós. Que os nossos filhos sejam mais consagrados do que nós. Ajuda-nos, Deus, a vermos milagres extraordinários da Tua providência dentro da nossa casa. E ajuda-nos, Deus, a ver os nossos filhos se levantando e sendo levantados pelo Teu poder para ocuparem posições estratégicas na Tua igreja, no Teu reino, para serem verdadeiros baluartes nas Tuas mãos. Nós oramos assim, Deus, carentes do Teu favor, confiados na Tua graça, fiados na Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.